Olá Luís, boa tarde. Olá Pedro, boa tarde. Cá estamos, no nosso Conversas com Sentidos. Hoje num horário diferente, com mais luz do que é habitual, pelo menos exterior a nós. A nossa luz interna e luminosidade está cá sempre presente. Uma vela acesa aqui do meu lado. Sim, esta luz também me acompanha aqui nesta nossa conversa. E ouvi dizer que tens uma prática para começar a abrir caminho. Vamos? Hoje, inspirado por uma prática da Helena Maruz, que eu ouvi há um tempo atrás, num episódio do Somos Infinitos, da Nur Palma. Achei interessante começarmos hoje por aqui. Foi algo que ressoou em mim quando ouvi, já fiz algumas vezes e achei interessante. E hoje trago-nos aqui este desafio para começarmos. É uma prática bem breve. Ela até pode ser feita em diversos momentos ao longo do nosso dia. E basicamente consiste nisto. Primeiro vou pedir para fazermos aqui 2 ou 3 inspirações, para irmos até ao momento presente. E neste primeiro momento, uma pergunta surge. O que é que está a acontecer comigo? Aqui e agora. A minha respiração está lenta e profunda ou é superficial e agitada? Tenho as pálpebras leves ou pesadas? Tenho a minha boca molhada ou seca? Como veem, estas são coisas simples, onde estamos a canalizar a nossa atenção para esta dimensão mais somática, o escutar o corpo. A seguir, o desafio é olharmos para uma dimensão mais emocional. Que emoções estão presentes aqui e agora? É calma? É tristeza? É alegria? É medo? É amor? Será que consigo dar um nome ao que eu estou a sentir neste momento? E agora, olhando através de uma dimensão ligada às narrativas, aos nossos pensamentos. Que histórias é que eu estou a construir neste momento?
dentro da minha cabeça. Será que é algo que me remete para o meu passado? É algo que me remete para o meu futuro? Ou realmente estou aqui presente, neste momento? Quais são as histórias que me surgem? E agora, no teu tempo, vou-te convidar a fazer mais 2 ou 3 respirações. Enquanto regressamos aqui. Grato, Pedro. Gostava de partilhar como estou agora. Uhum. Aqui dentro, aqui por baixo do peito, entre o peito e a barriga, há um alívio. Ao mesmo tempo sinto-me vazio. O meu nível de medo misturado com um bocadinho de raiva, o nível de ansiedade, baixou ligeiramente. O que é normal, estar em frente a uma câmara traz ansiedade, traz-me ansiedade. E baixou ligeiramente. Eu vou notando e já me disseram isto. Cada vez que alguém me diz, então agora olha para dentro, eu tiro os óculos. Há a necessidade de ver melhor de outra maneira. E sinto medo de começar o nosso direto com isto, porque é quase como se estivéssemos com a energia aqui e agora há uma outra energia de presença. Que não é nem conflito, nem confronto, é uma energia diferente. Na verdade, nós ontem estivemos juntos, Pedro. Já não estava contigo fisicamente há algum tempo e quero celebrar isso. E eu partilhava contigo que estou a ser convidado a estar mais, assim, no meu chakra da coroa, mais conexão, ainda mais conexão a algo que vai para além de mim. Ao meu e ao teu e ao divino, ao ser superior. Cada um de nós tem esse acesso, tem esse lugar. E mesmo que nós não estejamos aqui, não sei se está em cima, se está em baixo, mas ou se está em todo lado, existe algo maior. Um dos meus medos com essa conexão é que eu perca a âncora, que eu comece a voar e que desapareça deste mundo, ou seja, que perca a conexão à matéria. O enraizamento. E depois começo a fantasiar nas minhas histórias, deambular nas minhas criações, levitar a minha imaginação. Então, na verdade, sinto medo de, embora este medo seja um medo irreal, eu tenho um corpo,
Então, a qualquer momento o meu corpo vai dizer: oi, precisas de água, oi, precisas de ir à casa de banho, oi, precisas de luz, oi, precisas de respirar, oi, precisas de levantar o rabo, porque já dói estar assim. Então, é um medo emocional, é um medo de me perder, é um medo de deixar de ser aquilo que eu acho que sou. Uma história qualquer ligada ao nome que aparece aqui embaixo, o Luís Miguel Trindade, essa história contada pelos meus pais. E que eu acreditei que o meu nome, como? E também por ti. E que eu comprei. E que eu disse: não, eu sou o Luís Miguel Trindade. Assinaste o contrato. É uma boa lealdade aos meus pais, que por sua vez têm uma lealdade aos seus. Por sua vez têm uma lealdade aos seus. Por sua vez têm uma lealdade aos seus. Então andamos aqui com o nome de família a carregar as honras, os ganhos, as perdas, os sucessos, as vitórias, as culpas, as vergonhas, os traumas. Mas o trauma foi do meu avô, não é meu. E será que não me chega? Será que, como o nome me chegou, não me chega também algo de lá? Se fisicamente nos chegam as parecenças, não é? Não só físicas, mas muitas vezes os gestos, daquelas expressões, isso fazes lembrar tal e qual alguém da família, não é? Como é que é possível passar uma ou duas gerações esses traços estarem lá presentes e haver esse remeter para uma recordação de alguém, muitas vezes até quem já não está presente. Sobretudo quando se tem crianças pequenas, e às vezes gestos que elas têm que tu dizes assim, mas onde é que ela aprendeu isto se ela nunca viu isto cá em casa, não é? De onde é que isto lhe veio agora? De onde é que isto lhe chegou agora? Seja muitas vezes até uma expressão somática, nem é tanto o que é verbalizado, é a forma como tu dizes assim, isto faz-me lembrar a minha avó, o meu avô, o tio, não é? E às vezes a pessoa já nem está presente e diz assim, como é que é possível? Não houve contacto físico, não é, entre as gerações e como é que tu identificas logo ali aquele padrão, aquele gesto que é tão familiar. Portanto, se acontece isso, não só em termos físicos, mas também em termos dos nossos comportamentos, o que acontecerá em termos das nossas emoções, que era isso que estavas aí a descrever também, não é? Toda essa carga epigenética e emocional que vamos sendo desafiados a ir primeiro tomando consciência e depois, na medida do possível de cada um, integrando, não é, no nosso processo de cura para alcançarmos depois esse estágio que tu também falavas há pouco, de nos desidentificarmos com a nossa personalidade e com o Pedro Pires e com o Luís Miguel Trindade e irmos para um outro lugar. Eu tenho uma proposta de outra prática complementar à tua, possivelmente no sentido inverso. Então convido a que possamos respirar. Novamente 2 ou 3 respirações bem profundas, em vez de ser aqui no peito, deixar que o ar possa atravessar até lá bem abaixo, ao diafragma. E que possa assentar no diafragma e empurrá-lo para baixo. E conforme o ar depois sai, então esta poderá ser a primeira, bem lentamente. Preparar-me para a segunda inspiração. Deixar que o ar, desta vez, não só empurre o diafragma para baixo, mas empurre também a barriga para a frente. Deixar o ar sair pela boca
E agora deixar o ar entrar pelo nariz e que não seja só para baixo, fazendo pressão do diafragma, que por sua vez faz pressão nos nossos intestinos, até a área perianal, e também empurra para a frente a barriga e também as costas, quase como se fosse uma pressão, uma tensão na coluna. E mantendo-me assim de olhos fechados, há um convite de permitir que o passado possa aparecer bem dentro dos meus olhos, não é de fora, não é de olhos abertos, é de olhos fechados. Que o passado me surja novamente. E pode ser há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Como é que eu olhava o mundo há 20 anos atrás? E mesmo se tu tens apenas 20 anos de idade, podes continuar até aos 25, se calhar, já noutro lugar. Um teu ou uma tua antepassada, um teu antepassado, talvez há 50 anos atrás. 50 anos atrás, 1976. Talvez 60, talvez 70 anos atrás, até 100 anos atrás. 1926. Vários antepassados já foram vivendo, e vê se estás no lugar de um homem ou se estás no lugar de uma mulher. Quem é que representas agora aí? Como é que esse teu antepassado, essa tua antepassada, como é que ela estava? Quem era essa pessoa? Qual era a coisa mais importante para essa pessoa? Tão especial, que nunca pensou que 100 anos depois seria parte de ti agora. E agora, em vez de ficares nos sapatos desse antepassado, dessa antepassada, há 100 anos atrás, dá um salto grande e vai para até 200 anos atrás, 1826. Olha à volta, olha em que país, em que lugar estás tu. Que língua falavas? Se eras homem, se eras mulher, se eras criança, se eras idoso ou idosa, se eras bebê. Depois de teres uma ideia, salta talvez para 500 anos atrás. Em vez de ficares nos 200, vai para 1526. Nota quem eras tu nesse momento. O que é que se passava nesse momento? O que é que tu fazias no teu dia a dia? O que é que te fazia levantar da cama? E como e com quem te deitavas tu nessa altura? E o que é que te fazia continuar? Nota se tinhas família, se estavas só. Se vivias numa montanha ou se vivias junto ao mar. Vivias numa floresta. Se nessa altura tinhas cavalos, animais por perto. E podes agradecer também a esse teu antepassado, esse antepassado, e podes viajar para 1000 anos atrás. 926 depois de Cristo. Em que continente estavas tu? Em que continente estavas tu? Na verdade já estamos em 1100 anos e não em 1000. Agora coloca 5000 anos e vai para 3026 antes de Cristo.
Olha à tua volta, olha o que existia. Nem tu imaginavas, nessa altura, tu homem, tu mulher, tu idoso ou tu criança, que daí a 5.000 anos a tua linhagem estaria aqui presente, de olhos fechados, dentro de si própria, a fazer uma viagem a visitar-te, a reconhecer-te e a honrar-te, a dizer: uau, tantas pessoas que me permitiram estar aqui agora, tantas pessoas que eu honro ao viver, ao escolher viver, ao escolher levantar-me todos os dias e viver verdadeiramente, querer mais e mais ser eu, autêntico, vibrante, vivo, com vontade a brilhar. E podes continuar neste exercício, em vez de 5.000, podes ir para 10.000 anos, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, à altura do xamanismo, pré-religião, talvez até pré-patriarcado. Se calhar nessa altura, matriarcado. Em que as mulheres lideram, que as mulheres acolhem, e que o feminino permite. E podes talvez até honrar todas essas mulheres que foram chegando a ti pela tua mãe. A tua mãe é mensageira exatamente antes de ti, de todas essas mulheres de há 10.000 anos atrás. Existem restícios de evidências de humanidade de cerca de 30.000 anos atrás. Pelo menos. É o que se tem, é o que eu tenho investigado. Então, podes deixar de deslizar para, em vez de 10, até 30.000 anos atrás. O que é que será que existia aí que te chegou agora? Tu estás aqui por isso. Talvez nessa altura a Terra estivesse plena de... Não faço a mínima ideia se eram dinossauros, se eram outro tipo de animais. Se calhar não eram dinossauros, eram outros animais. E outra forma de ser humano, de ser humana. E de alguma forma, de alguma matéria, foi isso que te chegou agora. Então, traz tudo isso contigo, gradualmente 30.000 anos, 20.000 anos, 10.000 anos, 9, 7, 4, 500 anos, 300, 200, 100, 50, e vai voltando aqui e agora, com tudo isto. Vai deixando que a tua alma, que lá foi, esse teu corpo energético, agradecendo esta viagem, trazendo essa informação que tu trazes agora. És tu aqui agora. Sou eu aqui agora. Com tudo isto. Depois desta viagem, gostava de te ouvir a ti, desta vez, Pedro, se tivesse escolhido. Bela viagem.
Enquanto progressivamente recuavas no tempo, fui andando por diferentes latitudes, em termos geográficas, e houve um momento em que deixei de ter essa referência geográfica. E surgiu-me um enorme clarão. Como se não existisse matéria. E muitas vezes, nos últimos anos, essa tem sido uma das perguntas que eu tenho colocado a mim mesmo. Que é de onde eu vim, para além da família e da história da minha família, como nesta prática tu conseguiste me teletransportar. A partir de determinada altura deixei de ter a percepção de até onde é que ia a minha família. E surgiu-me essa imagem desse clarão, dessa luz. E muitas vezes, através de meditações, de respirações, é precisamente nesse lugar que eu agora, através desta tua prática, sinto que estou presente. E nesse lugar não há as emoções, não existem as emoções. E não existindo as emoções, também não existem os pensamentos. Quando se dá esse clarão. E não existindo os pensamentos nem as emoções, também não existem as histórias associadas tanto aos pensamentos como às emoções. As histórias que nos acompanham hoje aqui, dia 9/7, nós tivemos a oportunidade de falar de algumas delas antes de iniciarmos aqui as nossas conversas com sentidos. Nada disso existia também. Nada disso estava presente. E quero-te agradecer por teres trazido esta prática, porque conseguiste-me conduzir precisamente a esse lugar onde eu muitas vezes vou através de outras formas. Mas há aqui, e isso é que eu gostaria de partilhar aqui, a quem nos escuta e para ti também especialmente. Quando nós estamos nesse lugar de desidentificação, onde não conseguimos ter referências, sejam geográficas, é como se nos diluíssemos
com o espaço onde estamos, o espaço-tempo que ocupamos, nesse lugar, todas as histórias que andamos a alimentar, muitas vezes em nós, ao longo de décadas, muitas delas que nos foram contadas por familiares nossos, elas não estão lá. E quando elas não estão lá, quem é que eu realmente sou? Depois deixa de haver algo a que eu me agarre, que eu possa reclamar, que eu possa de alguma forma dizer que foi desta forma e devia ter sido da outra, não é? De me vitimizar, de ter uma fuga, um escape. E daí o meu agradecimento profundo por me conseguiste conduzir a esse lugar, dessa presença onde, não sei durante quanto tempo, me permitiste estar na minha unicidade. E quando tu há pouco partilhavas aqui que estavas agora num outro plano, não é? De ir para além, não é? De explorares esse espaço, de ir para além da identidade do Luís Miguel Trindade. Ele é tão acessível e é algo tão simples como isto que acabaste aqui, com este presente que acabaste de me trazer aqui hoje para nós. É parar e fazermos assim um exercício tão simples como este. E eu quando voltei, quando tu nos convidaste outra vez a cronologicamente, não é? 3.000 anos, 2.000 anos, agora 800, agora 100, agora 50, agora aqui, agora. É tão rápida essa viagem. E se é rápida essa viagem, nós saímos desse local para o aqui e o agora, também pode ser rápido no sentido inverso, cairmos para esse estar onde eu me encontrava. E quantas vezes é que nós, ao longo do nosso dia, nos permitimos ter um momento como esse? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Porque isto ninguém nos ensinou na escola. Não é propriamente a prática. Isso é a prática que cada um tem a sua. Eu tenho estado com várias pessoas e há pessoas que dizem eu não gosto nada dessas coisas. Ou eu não tenho paciência, eu não sei o que é que isso é, afasta lá isso de mim. E está ok. Não quero. Está tudo certo. E há outras pessoas que dizem, fiz uma meditação de 3 horas e meia, levantei voo, tapete mágico. Então há coisas espetaculares que pessoas vivem. Depois há medicinas e há ayahuascas e há coisas espetaculares que pessoas se propõem a fazer para estados alterados de consciência, com spaceholders cuidados e treinados. Então também fazem viagens tremendas e que trazem imenso de volta. Agora, a minha questão é, qualquer que seja a minha escolha, onde é que eu posso colocar um bocadinho de uma prática destas ou outra qualquer que me traga um bem-estar? Onde? Eu levanto de manhã e faço uma prática. Eu tive 1 hora para mim de manhã. Tenho 1 hora por dia para mim. E foi um treino durante anos de eu vou tirar um bocadinho para mim. Às vezes tem coisas de manhã, mas também se não for àquela hora, mais tarde será. Eu vou tirar um bocadinho para mim.
E quando não é nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, eu se calhar vou-me enfiar ou dentro da piscina ou dentro do mar, porque dentro da água não há hipótese, eu tenho que andar devagar. Então, esse é o momento de uterino em que eu volto a mim, porque a água me abraça, fresca ou morna, me abraça e me diz: agora ficas aqui. Agora és tu e eu. E é uma relação íntima com a água, no meu caso. Sei de pessoas que fazem isto em banho de floresta, vão à floresta, caminham, param, ouvem os pássaros e os grilos e as rãs e o barulho das aranhas e dos répteis e saem de lá rejuvenescidos. E há pessoas que correm, há pessoas que andam de bicicleta, há pessoas que vão para o ginásio com os seus fones, pessoas que conduzem e estão em estados meditativos. Eu, durante a biodança, praticamente 3 anos que lá estive, o que eu adorava era chegar ao fim e lavar a louça. Era um estado meditativo, estar ali em contacto com a água e também estar presente com cada uma das peças de louça. E com a água e com o detergente, e depois tirar o detergente e depois passar e limpar e cuidar e chegar ao fim e deixar tudo impecável. É meditativo. Tantos caminhos. São tantos os caminhos. E o que funciona comigo não tem de funcionar contigo, não é? Nem com muitas vezes dizem, como é que se consegue alcançar esse estado? Não há uma receita. Ela não é única. A consciência que eu vou descobrindo é o que é que funciona comigo. O que é que me ajuda, de uma forma mais rápida, a colocar-me nesse estado. E como tu dizias e bem, pode ser uma coisa tão simples. Eu também tenho essa relação com a água e vivo ao pé do mar. E muitas vezes no outono e no inverno, visto o fato de surf e não fazendo surf, nem bodyboard, mas para estar em contacto com a água e nadar. É algo que em mim me dá esse sentimento de acolhimento e de integração com o todo. Que me relaxa e que me envolve simultaneamente. Essa metáfora que tu trouxeste é quase uma visão uterina, é como voltar precisamente ao útero materno e de me desligar o controle e ver para onde é que a ondulação me leva, não é? Essa coisa de desligar o controle, aqui há uns anos atrás, isso para mim era aterrador. O que é que tu queres dizer com desligar o controle? É que se eu desligar o controle, eu sentia medo de morrer. Se eu não tiver tudo controlado, eu estou a falar de como era e como continuo a olhar à volta e digo, que conversa é essa do controle? Mas eu combinei contigo há 4:45. Se eu não controlar o tempo, eu não vou chegar a horas. E depois um dia alguém me disse assim, deixa lá o relógio aí, deixa o telefone aí. No carro não olhes para o relógio. Não olhes. E experimenta só perceber dentro de ti qual é o teu tempo dentro. Qual é o teu relógio aí dentro. Eu fiz 5 dias com homens num laboratório de homens. Uma das premissas foi relógios e telemóveis para o lado. E só precisamos nos encontrar às 9 da manhã, trabalhamos até à 1, almoçamos até às 3, continuamos a trabalhar até às 7, jantamos e voltamos a trabalhar às 9 e vamos até às 10:30. Andámos 5 dias sem saber se estávamos a horas, mas que nos encontrávamos à mesma hora e que nos separávamos à mesma hora. Nos voltávamos a encontrar à mesma hora, raramente onde nós chegou atrasado.
Não havia hora para controlar. O que era vamos nos encontrar a seguir ao almoço. Encontrávamos a seguir ao almoço. Mais ou menos à mesma hora. Um que vinha da casa de banho ainda, outro que vinha de... Então, quando deixa de haver o tempo, só passa a existir uma noção dentro do tempo. E cada um tem o seu ritmo. Imagina viver apenas com a tua intuição, que eu acho que grande parte de nós faz isso. Só que confirma pelo relógio. Eu agora tenho observado pessoas que dizem assim: está tanto calor, deixa lá, estão 27 graus. Olham para o telefone e dizem: estão 27 graus. Eu penso: não, mas está calor. Eu para saber se visto uma camisola de manhã ou não, eu ponho a mão de fora da janela. Para saber como é que está lá fora. Não vou ao telefone e depois durante o dia às vezes apanho surpresas porque chove. Então, eu não estava à espera da chuva, porque ainda não estava a chover. Ou então muda para muito calor ou para muito frio. Portanto, eu sei, o meu corpo sabe como é que está agora. Não interessa aos 27, isso é a minha cabeça que quer saber. Mas o meu corpo sabe que agora precisa de uma camisola. Só não sabe é que vai chover. E possivelmente se olhar para o céu ainda tenho aqui uma intuição do que é que pode acontecer agora. A grande mensagem é que esta coisada toda, estas histórias todas, e as histórias do relógio, e as histórias da app, do tempo, tem muito de convite a deixarmos de ser humanos. Tem muito convite de estar aí nesse lugar de controle de se eu souber quanto é que está, se eu souber a que horas chove, se eu souber a que horas são, se souber quanto tempo é que eu demoro pelo GPS. É como se fosse uma automatização. É? Mas é para facilitar a vida. Eu ando sempre com o GPS ligado. Facilita a vida, claro. O meu corpo relaxa, porque eu não tenho que estar nesse estado de alerta do o Pedro está à minha espera. Eu combinei com ele. Vou ter que ligar a dizer que estou atrasado. Outra vez. E é que é isto. E a pressão que eu faço crescer, sou eu que faço, não é o Pedro que faz. Eu faço crescer essa pressão dentro de mim. E agora vou lá chegar e vou dizer: Pedro, cheguei atrasado. Tu já sabes disso, não é preciso que eu te diga, né? E depois ter que olhar para ti a sorrir e a pensar: pronto, é sempre a mesma coisa. Quantas vezes é que eu ando nesta tensão? Não entreguei o trabalho, não cumpri com o chefe, não cumpri com o cliente, não. Medo. Porquê? Porque se calhar não parei meia hora, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos para respirar fundo e dizer: o meu corpo sabe. Muitas vezes o que eu escuto é uma frase recorrente, que é: mas eu não tenho tempo para isso, Pedro. Se você soubesse da minha vida, com as crianças, com o trabalho, eu chego à noite exausto. E não significa que não existam pessoas que de facto tenham vidas pesadas. Mas algumas delas também, se nós fôssemos a olhar para o relatório do seu telemóvel, das aplicações e do tempo que estão nas aplicações, se calhar íamos encontrar ali determinados padrões. Que essa suposta falta de tempo foi uma escolha. Porque se houve tempo para eu estar meia hora em redes sociais a fazer scroll, foi meia hora que eu não tive tempo para me encontrar comigo mesmo. Não é esse o caso que nós estamos no Instagram. Isso. Então, quem quer que esteja aqui agora está a poder olhar para si mesmo. E
E isto é um padrão repetitivo, ou seja, quanto mais eu ouço essa desculpa do Pedro, eu não tenho tempo para nada, se você soubesse a minha vida, eu não tenho descanso, eu não consigo descansar, nem 5 minutos, há quase nem mesmo respirar, e agora saúde, veio a propósito, e eu normalmente eu respondo a essas feedback que eu dou é, mas nem tem tempo para respirar, se não respirasse não estávamos aqui os dois, não é? Ainda bem que há um sistema que não precisa do seu controle para continuar a funcionar, não é? Eu tenho uma proposta. E é uma proposta de final. Eu não sei que tu tenhas algo muito urgente que precisa ser dito. Continua. É mesmo de final. Quanto tempo é um minuto? E quanto tempo é um minuto mesmo, no sentido de quão doloroso é um minuto para ti? O silêncio. A tensão. Há pessoas que não têm um minuto para se despedir de quem amam. Há pessoas que morrem instantaneamente. A minha proposta é que dentro de cerca de 7 segundos entremos nesse minuto e o próximo Conversas com Sentidos voltará